Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus, amém? Podeis tomar vossos assentos, por favor? Sou grato a Deus por poder estar com os irmãos nesse trabalho, nesta festa, e conhecendo esse povo abençoado, e parabenizar aqui os jovens por esse trabalho, e certamente Deus nos abençoará grandemente. Já tem abençoado, já tem falado através de louvores. Acredito eu que desde o dia de ontem os irmãos estão nesse trabalho, e Deus tem muito mais, porque o Senhor Jesus, Ele é uma fonte inesgotável. Eu tenho certeza que nessa noite Deus continuará a falar nos nossos corações através da sua palavra. Agradeço ao pastor Saul pelo convite e também ao pastor José Guedes Neto pela confiança de nos entregar este púlpito para estarmos aqui ministrando a palavra de Deus. Eu convido-os para lermos um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11. Muito conhecido, mas é o que o Senhor tem colocado no meu coração para a nossa meditação nessa noite. Amém. Apocalipse 3 e 11. Os irmãos encontraram? Amém? Pedi ao pastor aqui até que horas eu poderia ir. Ele falou: isso sonha com Deus. Amém? Bom, nós sabemos que tudo tem ordem e decência. O nosso Deus é de ordem e decência. Eu sei que o Senhor, Ele fará algo maravilhoso em nossas vidas nessa noite. Eu creio que o nosso Deus ainda é o Deus que renova, é o Deus que salva, transforma. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Eu creio que Jesus ainda batiza no Espírito Santo. Eu creio que Jesus, Ele ainda cura os enfermos. E eu sou testemunha de que Deus ainda realiza milagres. Até eu estava falando ao pastor, eu estava congregando em um setor aqui, até que vizinho, setor 39, aqui perto de Goianazes. E quando eu estava ali, numa das congregações que eu estava dirigindo, um culto de terça-feira. Nos cultos de terça-feira eu estava dando um estudo sobre os dons do Espírito. Cada terça-feira eu falava acerca de um dom. E quando chegou a terça-feira para falar dos dons de curar, eu disse à igreja: convide as pessoas doentes, convide as pessoas enfermas, aquelas pessoas que têm uma doença incurável, convide para vir no culto de terça-feira, culto de ensino da palavra, e Jesus vai curar os enfermos. Veio muita gente, pessoas doentes, pessoas enfermas, desenganadas pela medicina, e dentre elas veio uma mulher que era leprosa há 45 anos, leprosa. Ela tinha os seus pés, as pernas em chagas, em carne viva, há 45 anos. Ela não calçava, nunca calçou uma sandália feminina. Era sempre um calçado feito por um ortopedista, que não poderia tocar em cima dos seus pés de forma alguma, porque era em carne viva há 45 anos. Mas naquela terça-feira ministramos a palavra, convidamos as pessoas para vir à frente, e dentre elas veio aquela mulher. E na quinta-feira ela veio dar um testemunho, já calçando sandália, porque suas pernas estavam cicatrizadas. Há 45 anos leprosa. Jesus continua curando lepra, Jesus continua curando doenças incuráveis pela medicina, porque Ele é o Deus do impossível, e Ele está aqui nesta noite para abençoar o seu povo. Aleluia! Eu senti de dizer isso porque às vezes a gente fala tanto de fé, cantamos tanto acerca de fé, de milagres, mas quando chega a hora a gente diz: não, esse milagre é difícil demais,
Esse aí nem Jesus resolve, mas o nosso Deus é o Deus do impossível, irmão. Aquilo que o médico disse que não tem jeito, Jesus então diz: agora eu vou entrar em ação. Porque quando o médico diz: não, isso é fácil de resolver, Jesus só vai dando acompanhamento. Mas quando o médico diz: vai para casa porque eu não tenho mais o que fazer, então o nosso Deus entra em ação e diz: agora eu vou fazer. E talvez seja possível que alguém aqui nessa noite entrou precisando de um milagre, precisando de uma bênção, precisando de algo impossível na tua vida. Eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele pode fazer nessa noite. Talvez tem pessoas jovens, né? Há muito tempo, talvez nasceram no lar cristão, no lar evangélico, já estão há 15, 20 anos servindo a Jesus e ainda não são batizados no Espírito Santo. Nessa noite Jesus te batiza no Espírito Santo. Eu não posso batizar, mas Jesus, Ele é o batizador no Espírito Santo. Vamos ler. Os irmãos encontraram? Desse tempo para os irmãos achar, sei que é fácil, né? Apocalipse fica perto de Gênesis. Vamos ler então, apenas um versículo. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, eu sou feliz pelo tema que os irmãos escolheram para esse trabalho. Vivifica-me pela tua palavra. Porque é algo incomum, é algo que fugiu da normalidade num trabalho de jovens, ou qualquer trabalho hoje nas igrejas, alguém querer ouvir a palavra. Mas eu me alegrei quando o pastor Saul me chamou e falou: olha, o tema é Salmo 119, 25, vivifica-nos pela tua palavra. Porque hoje o evangelho que nós ouvimos aí fora é um evangelho sem cruz, é um evangelho sem calvário, é um evangelho sem sacrifício e um evangelho sem Bíblia. E eu quero vos falar nessa noite acerca da segunda vinda de Cristo. Das muitas mensagens, das muitas mensagens que são pregadas nos púlpitos de nossas igrejas, existem algumas que se tornaram escassas, existem algumas que se tornaram difíceis de se ouvir. A primeira mensagem, possivelmente, se eu perguntar para algum dos jovens que aqui estão, talvez com 20, 25 anos, se perguntar quantas vezes você ouviu uma mensagem que fala acerca da realidade do inferno, talvez alguém vai levantar a mão e falar: eu nunca ouvi alguém pregar sobre o inferno. Porque ninguém mais prega, irmão, sobre o inferno, mas o inferno é uma realidade. Até a semana passada eu estava conversando, debatendo com uma pessoa kardecista, espírita, e uma das coisas, aliás, eu não estava nem conversando, eu estava no meu trabalho, fazendo alguns relatórios, e atrás de mim, os meus colegas conversando, começaram a entrar no assunto de religião, e foram falando acerca da religião, e de repente, alguém começou a dizer: olha, religião, todas levam a Deus. Eu acredito que todas as religiões levam a Deus, todas as religiões são boas, todos os caminhos levam a Deus. E, enfim, eu só ouvindo. Mas de repente eu vi que uma pessoa começou a apertar os crentes, começar a colocar: olha, a igreja dos crentes, porque eles sabem que eu sou crente. Olha, eu não gosto de alguns crentes que são fanáticos, que isso, que aquele outro, eu estou ouvindo, e de repente, aí até que aquela catequista, ela disse: inferno, os crentes falam tanto de inferno, inferno não existe. Porque inferno é você ver uma pessoa fazendo mal a outra. Inferno é você ver uma pessoa traindo a confiança da outra. Aí eu falei: eu vou ter que
virar e entrar na conversa agora. Então eu falei, você me dá licença? E aí eu conversei, eu falei, você acredita no céu? Olha, o céu eu acredito. Eu disse, o inferno é tão real quanto o céu. E aí ele parou. Ele disse, mas eu tenho Jesus. Eu falei, você me desculpe a minha sinceridade, mas eu quero te dizer, você não tem Jesus. Como que você diz que eu não tenho Jesus? Você é egoísta. Eu falei, não. Ela falou, me prove que eu não tenho Jesus. Eu disse, vou te provar já, é simples e fácil eu te provar que você não tem Jesus. Primeiro, kardecismo, espiritismo, reencarnação, é mentira, balela, conversa fiada, antibíblico, não tem na Bíblia. Porque se você tivesse realmente Jesus, a Bíblia diz que aquele que tem o Espírito guia sobre toda a verdade. Você está vivendo no engano, você está vivendo na mentira. Então por isso eu te digo que você não tem Jesus, porque no momento que você tiver Jesus na tua vida, você vai ser guiado sobre toda a verdade. E a primeira coisa que você vai fazer é sair do Espiritismo. Porque, irmãos, às vezes nós somos crentes muito bonzinhos, e nessa nossa vontade o diabo está arrastando as pessoas para o inferno. E ela parou e disse, é uma realidade que eu não tinha parado para pensar. Eu falei, eu acho bom você começar a pensar, porque isso é uma realidade. Falei, a religião que não tem Jesus como centro da sua adoração, religião que não tem Cristo como sendo ressuscitado, o Filho de Deus, ela precisa rever os seus conceitos. Agora, e as mensagens que nós temos ouvido dos nossos dias nos púlpitos falam muito pouco sobre o inferno, quase nada, e muito menos falam do céu. Por quê? A mensagem que está sendo pregada aí fora, o evangelho que está sendo pregado aí fora, é o evangelho que está preparando o povo para ficar. Não é um evangelho que está preparando o povo para subir. Preste atenção nos testemunhos que as pessoas dão. Eles dizem, olha, eu estava falido, quebrado, não tinha nada, mas quando eu vim para esta igreja, minha vida mudou. Hoje eu tenho uma empresa, tenho 4 carros na garagem, tenho casa, tenho apartamento, tenho casa na praia, tenho sítio, tenho isso, tenho aquele outro, e estou comprando mais, ainda algumas coisas que está para vir, fechar um grande negócio. E a todo mundo aplaude, mas cadê o céu? Cadê a transformação de vida? Cadê Jesus? Cadê Deus? Abre o olho, meu irmão. Quando Jesus me chamou para o evangelho, não me chamou para me ser rico, Ele me chamou para me ser salvo e me morar no céu. Ser rico, ter dinheiro, isso é bom, mas Jesus disse, por que vos preocupeis com o que haver de comer, com o que haver de vestir e com o que haver de beber? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas dizem, e as demais coisas? Não, a Bíblia não diz as demais, a Bíblia diz, e estas coisas vos serão acrescentadas. E estas, o comer, o vestir e o beber. Mas primeiro busca o reino dos céus. Não se preocupe, porque Deus não vai deixar faltar o que você comer, não vai deixar faltar o vestir, não vai deixar faltar o calçado, não vai deixar faltar o beber, não vai deixar faltar a casa, mas busque primeiro o reino dos céus. E a mensagem do arrebatamento é uma mensagem que foi muito pregada até o final da década de 80. É possível que muitos jovens aqui, com 18 anos, nunca ouviram pregar acerca do arrebatamento. E eu me preocupei com isso, embora sendo um obreiro jovem, mas um dia eu estava na minha casa orando e falando com Deus, e comecei a pensar acerca do arrebatamento. E eu comecei a pensar comigo mesmo, meu Deus, quanto tempo faz que eu não ouço uma mensagem acerca do arrebatamento? E aliás, nós até nos esquecemos que somos crentes para ir morar no céu. Até nos esquecemos que estamos nos preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja. Por quê, irmão? A tática de Satanás é fazer você esquecer que existe céu, é fazer você esquecer que existe inferno, é fazer você esquecer que Jesus vai voltar, porque Ele sabe mais do que ninguém
Início de década de 90, os pregadores mudaram as suas mensagens. Eles começaram a pregar acerca da mensagem, a teologia da prosperidade. E a mensagem deu certo, porque o pregador, quando ele prega, ele quer ver o resultado da mensagem imediato. Qual é o resultado da mensagem para quem prega? É ver o povo pulando, dando glória a Deus, sapateando, batendo palma, plantando bananeira, dando aviãozinho, fazendo de... Agora, e a mensagem do arrebatamento, ela caiu em desuso. Por quê? Às vezes o povo não dava mais glória a Deus, os pregadores deixaram de lado e começaram a pregar a mensagem da prosperidade. Ô irmão, até porque no Brasil nós estamos vivendo num período de evolução financeiramente no nosso país. Todo mundo melhorou de vida. Pense você, há 20 anos atrás, como eram as suas condições financeiras e como são hoje. Melhorou. Então a mensagem que diz que você vai ganhar dinheiro, que você vai ficar rico, que você vai comprar isso, vai comprar aquele outro, alegra qualquer ser humano, não precisa nem ser crente. Qualquer pessoa fica feliz com alguém que vai chegar para ele e vai ganhar muito dinheiro, meu amigo. Você vai ser muito próspero, você vai ter para emprestar, nunca vai pedir emprestado. Não precisa nem ser crente para se alegrar, meu irmão. Só que às vezes na realidade isso funciona só na teoria, mas na prática não funciona. O camarada fica esperando e as coisas não acontecem, e ele se desespera, e ele se desanima, e ele se decepciona porque não aconteceu. Tome por base os hinos que nós cantamos, eles falam mais da terra do que do céu. Os hinos que nós cantamos começam sempre na segunda pessoa, você, tu, nós. Mas os hinos antigamente, eu não estou aqui sendo como um saudosista, mas eu quero trazer a realidade, porque eu me lembro, quando eu era criança, meu pai me levava à escola dominical, até um relâmpago que dava, o meu pai dizia: olha, já é a volta de Jesus, porque havia uma expectativa que Jesus iria voltar a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. O assunto da escola dominical poderia falar de qualquer assunto, mas acabava o pastor dizendo: olha, Jesus está voltando. Os hinos que se cantavam falavam do céu, falavam das mansões celestiais, e o crente sentia vontade e saudade de ir morar no céu, e se preparava e vivia um dia após o outro na expectativa que Jesus voltaria a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. Mas o tempo passou e parece que esfriou. Mas quando esfriar mesmo, aí Jesus vai voltar. Porque quando todo mundo pensar que ele não vem, aí é que ele vem. Porque ele disse: eu virei no momento em que não penseis. Na hora que todo mundo diz: não vem mais, é o momento que Jesus vem. Então estáis alerta. E acerca da segunda vinda de Cristo, ela é tão certa quanto a primeira. Porque os profetas do Antigo Testamento profetizaram, vaticinaram acerca da primeira vinda de Cristo, como sendo o Messias encarnado na forma de homem. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, temos a primeira profecia do próprio Deus fazendo promessa acerca do Messias. Quando Satanás, ele faz a mulher pecar, Adão é induzido e também peca, faz o casal pecar, e Satanás estava na expectativa que Deus iria destruir o ser humano da face da terra. Então Deus chama a mulher, chama o homem, dá sentença para o homem, dá sentença para a serpente, e Satanás está esperando a sentença para a destruição da mulher. Mas Deus olha para a mulher e diz: da semente da mulher vai nascer um que vai pisar e esmagar a tua cabeça. É por isso que o diabo não gosta de mulheres. Você sabia disso, meu irmão? Por que a mulher é tão usada? Por que a mulher foi tão discriminada? Por que a mulher foi tratada muitas vezes na história como objeto? Porque Satanás, ele detesta e odeia a mulher, porque foi da semente da mulher que nasceu o Messias e esmagou a cabeça dele. Ele conseguiu ferir no calcanhar na morte da cruz, mas na ressurreição de Cristo esmagou por completo a cabeça de Satanás. Passaram-se 4.000 anos aproximadamente após a primeira profecia
acerca do Messias, mas ele veio. E alguns teólogos dizem que há alguma diferença entre a primeira e a segunda vinda, porque dizem que na primeira vinda ele veio como residente, na segunda vinda ele virá como presidente. Na primeira vinda ele veio redimir a alma, mas na segunda vinda ele virá restaurar o corpo. Na primeira vinda ele veio como uma criança, mas na segunda vinda ele virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na primeira vinda ele veio numa manjedoura, mas na segunda vinda ele virá num trono branco. Na primeira vinda ele veio em carne, mas na segunda vinda ele virá em glória. Na primeira vinda ele veio, os homens o mataram, mas na segunda vinda ele virá e muitos morrerão diante da sua glória. Na primeira vinda ele veio edificar a igreja, mas na segunda vinda ele virá arrebatar a igreja. Mas ele virá. E muitos não creem mais que Jesus vai voltar. Quando eu fiz meu mestrado na Universidade Mackenzie, eu defendi a minha tese acerca do arrebatamento da igreja. O meu mestre orientador, que estava me orientando, quando eu apresentei o projeto para ele disse, nós estávamos no mesmo café, falei: mestre, aqui está o projeto do meu trabalho, da minha tese, e que eu irei fazer e desenvolver acerca desse tratado. Ele leu e disse: olha, Eliseu, está muito bem esquematizado, tem muita coisa para ser escrito, mas eu vou te fazer sinceramente uma pergunta e quero que você seja sincero ao me responder. Você realmente acredita que isso vai acontecer? Eu disse: acredito. Ele disse: pois bem, eu acreditei por muito tempo, mas depois que eu comecei a estudar, fiz doutorado na Alemanha, estudei em Genebra, estudou mais não sei aonde. Ele disse: eu cheguei a uma conclusão, que isso é simplesmente um produto de uma mente fértil, é antibíblico. Eu disse: pois bem, não importa o que o senhor pensa, eu continuo acreditando, e além de eu acreditar, eu prego, eu ensino acerca da segunda vinda de Cristo, e estou esperando ele voltar a qualquer momento. Porque não importa, meus irmãos, o que as pessoas digam do seu pensamento, da sua maneira de pensar, você não precisa ser igual a eles. Não tenha medo e não tenha vergonha de defender aquilo que você crê, aquilo que você acredita, porque Deus vai te honrar e o Espírito Santo de Deus vai te capacitar para você ser vencedor. E as pessoas não acreditam mais que Jesus vai voltar. Acerca do arrebatamento, a segunda vinda de Cristo, ela é tão certa como a primeira. Mas a segunda vinda de Cristo, ela se divide em duas fases. Eu vou falar isso bem rapidamente. Ela se divide em duas fases. A primeira fase chama-se arrebatamento, que está registrado em Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 16. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. A segunda fase chama-se revelação em glória, que está registrado em Mateus capítulo 24, versículo 30. Em breve verão o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens, e todas as tribos da terra olharão e o verão, e os se lamentarão sobre ele. Aí está a revelação em glória, porque entre a primeira fase e a segunda fase há uma diferença, porque na primeira fase ele vem para arrebatar a igreja, na segunda fase ele vem para reinar sobre Israel. Na primeira fase ele virá e ninguém vai ver ele voltar, na segunda fase ele virá e todo olho o verá. Na primeira fase ele vem e a igreja se encontra com ele nos ares, mas na segunda fase ele voltará com a igreja para reinar
pessoas é aquele que sabe que Jesus vai voltar, é aquele que sabe que Jesus vai voltar, mas não está preparado para subir com Ele quando Ele voltar. O terceiro grupo é aquele que sabe que Ele vai voltar, mas não crê mais que Ele vai voltar. Para esse nós estamos dizendo, você precisa crer. A segunda vinda de Cristo é uma realidade. E o quarto grupo de pessoas que estão no meio da igreja é aqueles que sabem que Jesus vai voltar, crê que Ele vai voltar e está preparado e vai subir com Ele quando Ele voltar. Quantos aqui estão no quarto grupo? Levanta a sua mão para adorar o nome do Senhor. Aleluia. Acerca do arrebatamento, existem várias perguntas acerca do arrebatamento. As pessoas perguntam: quando será o arrebatamento? Eu dou aula de escatologia aí na nossa faculdade do Belém. E as pessoas, as indagações dos alunos é: quando Jesus vai voltar? Eu não sei. Eu só sei que temos que estar preparados para subir com Ele quando Ele voltar. É a qualquer momento. Quando Jesus vai voltar, eu não sei. Outra pergunta que as pessoas fazem: como será o arrebatamento? Arrebatar significa tirado com ímpeto, com força, atraído. O arrebatamento, as pessoas perguntam: aonde se dará o arrebatamento? Aonde estiver crente. Aonde estiver crente salvo, preparado, se dará o arrebatamento. E é glorioso quando começamos a pensar neste momento do arrebatamento, porque isso é uma realidade, meus irmãos. As pessoas perguntam: mas como será o arrebatamento? Aonde se dará o arrebatamento? Quando será o arrebatamento? Muitos teólogos tentaram adivinhar o ano, o mês que Jesus vai voltar, porque Jesus disse: aquele dia e hora ninguém sabe. Eles pensavam que o ano, o mês, a semana, eles poderiam acertar, mas ninguém sabe. Jesus disse como homem que ele não sabia, hoje ele sabe, porque disse depois: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, todos os mistérios que estavam ocultos para mim como homem já são revelados. Eu sei o dia, a hora exata em que eu voltarei para vós. Acerca do arrebatamento, as pessoas perguntam: mas como que é que a Bíblia fala tanto acerca da meia-noite? E eu parei para pensar e fazer algumas pesquisas acerca da meia-noite. E eu sempre digo aos meus alunos que Jesus voltará em uma noite, mas não numa noite literal como estamos agora, mas numa noite espiritual. E além de ser a noite, Jesus voltará à meia-noite. E eu explico por quê. Eu sempre, desde criança, procurei saber por que tanto da meia-noite. Eu não conseguia explicações. Um dia eu estava numa congregação muito pequena, pouca gente, muito frio. E aí o dirigente da congregação, eu não era criança, mas eu estava atento a tudo que era falado. O dirigente da congregação chamou o irmão Damião. O irmão Damião era porteiro da igreja. Disse: irmão Damião, vem trazer uma palavra para nós essa noite. De ver o irmão Damião com muita dificuldade, chegou até o púlpito, abriu a Bíblia e não conseguiu achar o texto porque ele não sabia ler. Mas ele disse: alguém leia para mim Mateus capítulo 25, a parábola das virgens. E quando o irmão abriu e leu a parábola das virgens, disse: à meia-noite ouviu-se um clamor: eis aí o noivo, saí ao seu encontro. Ele disse: tá bom, meu irmão. Ele disse: essa madrugada eu estava orando e Deus me deu uma revelação acerca da meia-noite. E ele disse: eu orava pela madrugada e Deus me falou que eu ia ter essa oportunidade hoje, e eu iria falar sobre a meia-noite. Ele disse: sabe por que a Bíblia fala tanto acerca da meia-noite? Porque a meia-noite é o ponto mais escuro da noite. Ele disse: a meia-noite é o momento exato em que os animais de caça noturno eles saem para caçar. E ainda mais, a meia-noite
o Espírito Santo me fez entender que a meia-noite, sendo o ponto mais escuro da noite, Jesus virá à meia-noite. Quando o mundo estiver mergulhado na escuridão do pecado, Jesus voltará. E à meia-noite, quando termina-se um dia e começa outro dia, terminará o dia da igreja na terra e começará o dia da igreja na eternidade com Cristo. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Eu sinto o Espírito de Deus aqui nessa noite trabalhando. Oh, aleluia. Jesus disse na parábola do rico insensato: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens guardado para quem será? Que noite é essa? A noite do arrebatamento. A Bíblia diz ainda em Êxodo capítulo 12, versículo 29, que à meia-noite o anjo passa sobre o Egito e mata todos os primogênitos, onde não havia sangue sobre os umbrais. A Bíblia diz ainda em Juízes capítulo 7, versículo 19, que à meia-noite Gideão tocou as buzinas e quebrou os cantos, e Deus deu vitória ao seu povo. A Bíblia diz ainda em Juízes capítulo 16, versículo 3, que à meia-noite Sansão se levantou cercado pelos filisteus. Ele levantou-se à meia-noite, arrancou os portões da cidade de Gaza, que pesava 4 toneladas e meias, cheio do Espírito, colocou sobre os seus ombros e subiu em cima do monte e disse: eis aqui vocês estão buscando, eu estou aqui em cima, com os portões da cidade nos seus ombros. Era meia-noite. Aí a Bíblia diz em Ruth capítulo 3, versículo 8, que à meia-noite Ruth deita seus pés de Boaz para se tornar umas genitoras do Messias. A Bíblia diz ainda que em Salmo capítulo 19, versículo 62, que à meia-noite eu me levantarei para te louvar. Que meia-noite é essa? É a meia-noite do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz ainda em Mateus capítulo 25, versículo 6, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair ao seu encontro. Que meia-noite é essa? É a meia-noite do arrebatamento. A Bíblia diz ainda em Marcos capítulo 13, versículo 35, portanto vigiais, porque não sabeis quando virá o Senhor, se virá à tarde, se pela manhã, se virá à noite ou à meia-noite. Que meia-noite é essa? É a noite do arrebatamento. A Bíblia diz ainda em Atos capítulo 16, versículo 25, que à meia-noite Paulo e Silas, amarrados no tronco, eles cantavam hinos de louvores ao Senhor, e os alicerces do cálice se abalou, e as portas se abriram, e eles ficaram livres para anunciar o Evangelho. Que meia-noite é essa? É a meia-noite do arrebatamento. No dia do arrebatamento, duas coisas importantes e interessantes vão acontecer. A primeira é a ressurreição dos mortos em Cristo. A Bíblia diz, Isaías capítulo 26, versículo 19, o profeta Isaías dizendo que naquele dia o Espírito Santo de Deus será derramado como orvalho sobre a face da terra. Ele diz: os mortos ressuscitarão. E Isaías estava até esperando. Ele disse: até o meu cadáver ressuscitará naquele dia. Eu pergunto para você: você já viu o orvalho caindo? Você não vê o orvalho caindo, você só vê no outro dia que ele caiu, e as folhas molhadas, mas ele caiu. E o Espírito Santo, ele vai ser assim no dia do arrebatamento, ninguém vai ver. Mas ele vai descer sobre a terra e vai penetrar as profundezas da terra e vai arrancar os corpos daqueles nossos irmãos que morreram em Cristo, e eles vão ressuscitar no corpo transformado. Talvez haja alguém aqui nessa noite que perdeu um parente em acidentes, nunca mais foi encontrado, perdeu no mar, acidentes aéreos, morreram subterrâneos. Em 2011, início de 2011, se não me falha a memória, que deu aquela catástrofe no Rio de Janeiro, desmoronamento de terra, muitas pessoas morreram subterradas. Mais de 300 e poucas pessoas nunca mais foram encontradas, e dentre elas tinha muitos crentes ali. Mas eu estava vendo aquela reportagem e começou a rolar lágrima dos meus olhos, porque eu estava lembrando no dia do arrebatamento. Os bombeiros não encontraram, ninguém encontrou, mas no dia do arrebatamento o
orvalho, o Espírito Santo vai descer e vai arrancar o corpo daqueles irmãos. E eles vão ressuscitar no corpo glorificado. Aqueles irmãos que morreram no mar, nunca mais foram encontrados, foram devorados por peixes. Não tem problema, o Espírito Santo sabe aonde está. Não tem problema, ele vai entrar lá nas profundezas do mar. Porque o salmista diz no Salmo 139: se eu descer nas profundezas do mar, até ali o Senhor está. Não tem para onde fugir, porque o Espírito Santo ele vai descer nas profundezas do mar, vai descer nos lugares em que o homem não consegue descer. Ele vai descer e vai arrebatar o corpo daqueles irmãos que morreram em Cristo, e ninguém vai ver, porque o apóstolo Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51: eis que vos digo um mistério, que nem todos morreremos, mas seremos transformados. No versículo 53 e 54 ele diz: e convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. A segunda coisa que vai acontecer no dia do arrebatamento é a transformação dos corpos dos crentes que estiverem vivos num corpo glorificado, num corpo de glória. Irmão, pessoas que perderam a perna aqui num acidente, não tem problema, vai com uma perna só, mas continue sendo fiel, porque no dia do arrebatamento teu corpo será de glória, será glorificado, e você terá as duas pernas perfeitas. Irmão que perdeu um braço, que perdeu um olho, irmão que usa uma prótese dentária, não tem problema, vai trabalhando, vai lutando com essa prótese aí, porque no dia do arrebatamento você receberá tudo perfeito e glorificado. Aliás, é comum você ouvir as pessoas dizerem que no céu nós seremos anjos. Nós não seremos anjos no céu. Jesus disse que nós seríamos como anjo referente à sexualidade, porque questionaram Jesus que a mulher tinha casado com 7 irmãos. Ele falou: e quando chegar no céu, quem será o marido? Ele falou: não se preocupe, porque no céu serão como anjos, não se dão em casamento. Era essa a semelhança de anjo. Mas referente ao corpo glorificado, nós teremos um corpo igualzinho de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 20 e 21: mas a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o nosso Senhor e Salvador, que quando Ele voltar, vivificará os nossos corpos abatidos, para sermos semelhantes a Ele. Teremos um corpo igualzinho ao corpo de Jesus, com exceção da onipresença, onipotência e onisciência, mas nós seremos igual a Ele. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 8, se não me falo, 3 e 2, está dizendo: filhinhos, ainda não há manifesto o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos. Vamos pode glorificar a Deus por essa palavra. Oh, aleluia. Eu sinto o Espírito de Deus essa noite trabalhando de uma forma especial. O apóstolo disse que Jesus, o dia do arrebatamento será num abrir e fechar de olhos. No momento, num abrir e fechar. O momento, na ciência, é um ponto do cálculo matemático que não tem como dividir. É um átomo que não tem como dividir. É uma fração de milésimo de centésimo de segundo. Não tem como dividir. Será no momento que nossos corpos serão transformados e estaremos com Ele. No momento.
Não vai dar tempo para você pedir perdão para o pastor. Não vai dar tempo para você correr para a tua irmã e pedir perdão. Não vai dar tempo para você pedir perdão dos teus pecados. É no momento. É menos que uma picada de uma agulha. Já foi. Já está na glória. É no momento. Irmão, e algo interessante. No dia do arrebatamento, sabe quem vai tentar atrapalhar a passagem da igreja? Satanás. Porque a gente prega, às vezes, na empolgação da mensagem, diz: o diabo está no inferno. Não, o diabo não está no inferno. Paz para os irmãos, o inferno está vazio. Porque o pastor falou assim: é bom que ele estivesse no inferno, mas ele não está. Carta aos Efésios está dizendo que ele é o príncipe da potestade do ar. Este ar quer dizer da atmosfera. Observe quando Daniel orava pedindo uma resposta, precisou o anjo descer e pedir reforço celestial para poder passar a barreira e trazer a resposta. 21 dias demorou, porque encontrou um congestionamento, não de carros, mas de capeta nas regiões celestiais, para chegar com a resposta. Mas ele chegou. O diabo, ele é o príncipe. Lá em Jó, ele já estava nos ares. Da onde vem Satanás? De rodear a terra e passear. Ele disse: não venho, ele não disse eu venho do inferno. Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Naquele tempo não tinha nem igreja. Mas agora que tem igreja, nem passear por aqui nós vamos passear mais. Porque quando ele vê uma igreja cheia do Espírito Santo, adorando e glorificando o nome do Senhor, ele tem que manter distância. Mas ele está ali. E sabe quem que vai aparecer? Olha o que diz 1ª carta de Paulo, 4 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Há uma linha teológica que diz que há vários arcanjos. A teologia católica diz que existem vários arcanjos, até mesmo uma arcanja. Mas a nossa Bíblia, ela mostra anjos, querubins, serafins, mas arcanjo é no singular, só mostra um, e dá um nome: Miguel. Arcanjo Miguel. E sabe aonde apareceu Miguel? A primeira vez, ele desceu com Deus. Deus disse: Miguel, vem comigo, vamos para a terra, precisamos de trabalho. Bom, o que é, Senhor? Não pergunta, vem. E ele desceu, sabe o que era? Satanás estava de olho, sabe em quem? Em Moisés. Ele disse: Deus usou Moisés 80 anos peregrinando, 40 anos no deserto, por mais de 80 anos com esse povo, e 40 anos só no deserto. Eu vou usar ele por décadas e décadas, por milhões e milhões de anos, porque no lugar de sepultar Moisés, eu vou usar alguém para fazer uma mesquita, para fazer alguma coisa lá, para trazer o povo do mundo inteiro para adorar Moisés. Só que Deus disse: você não vai ver onde eu vou sepultar ele, porque eu mesmo vou sepultar. Você pode ver, irmão, você que talvez veio do catolicismo, o São Moisés não é nem forte nem famoso, porque quase nem existe, não conhece ninguém devoto de São Moisés. Ele é um santo muito fraco, porque Deus escondeu o corpo de Moisés. E sabe quem que veio com Deus? Miguel. Judas capítulo 1 versículo 9, está aparecendo ali Satanás contendendo com Miguel acerca do corpo. De onde que foi que ele escondeu? E Miguel disse: o Senhor que repreenda Satanás. Enquanto Miguel, ele estava detendo Satanás, Deus estava sepultando Moisés. Eu não sei o que ele fez com Moisés, o que o Miguel fez com Satanás. Se deu uma de esquerda no queixo, se ele cochilou, mas eu presumo que ele deu uma cochilada. E quando ele acordou, cadê o corpo do homem? Deus já tinha sepultado ele. Senhor que repreenda, vai vir daqui. E ele saiu sem saber onde está o corpo de Moisés. Agora, está vendo uma coisa interessante aqui? 1 Tessalonicenses 4,16. E o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de... Se só tem um arcanjo, é o Miguel de novo. Eu não sei o que ele vai fazer, irmão, com as potestades do ar, mas só sei que quando Satanás acordar, a igreja já passou e vai estar com Cristo nas posições celestiais. Adora, Senhor. Irmão,
sabe como nós vamos ser arrebatados? Através do Espírito Santo. Paulo disse, a carta aos Romanos capítulo 8, versículo 11: se o mesmo Espírito que vivificou a Jesus Cristo de Nazaré e o ressuscitou dentre os mortos, habita em vós, Ele vivificará os vossos corpos abatidos, transformará os vossos corpos. Nós vamos ser transformados pelo Espírito Santo. Olha aqui, jovens, a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Porque às vezes a gente vê pessoas orando: Senhor, me dá porção dobrada do teu Espírito. Irmão, Deus nunca vai te dar porção dobrada do Espírito, porque a gente não aguenta o Espírito Santo nenhuma vez só, e nós vamos querer porção dobrada. Porque veja, irmão, quando Deus abre a torneira do céu, Senhor, me dá, me enche, eu quero. Ele abre a torneira assim, só dá uma pingadinha na tua cabeça e já sai pulando, baixando, só com um pinguinho. Imagine você com a porção dobrada, você morre. Não aguenta. Mas sabe quando nós vamos receber a porção dobrada, ou seja, o Espírito Santo na sua plenitude? No dia do arrebatamento. Que você vai sentir aquele choque, como uma descarga elétrica de milhões e milhões de volts sobre a tua cabeça. Você vai querer pular, mas não vai pular, irmão. Você vai ser transformado. Esse corpo material vai ser sugado pelo espiritual, e vamos subir para estar com Ele na glória. O Espírito Santo está dentro de nós. Ele vai sugar esse corpo, vai virar do lado do avesso, e nós vamos estar com Cristo. Aleluia. Irmão, eu vou encerrar. Eu vou encerrar porque a hora já passou e eu sei que os irmãos já estão no trabalho aqui. Eu não falei nem da primeira vinda completa. Tem a segunda vinda, a revelação de glória. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. As pessoas perguntam: mas pastor, o dia do arrebatamento você tira algo diferente para saber? Eu acredito que sim. Mas como será? Vai ser um dia diferente dos outros? Não, vai ser um dia inteiramente normal. Vai ser o dia em que a dona de casa vai levantar pela madrugada, preparar a roupa das crianças, preparar o café para as crianças, para levar para a escola. Mas quando ela acordar, ela vai sentir uma alegria no seu coração. Ela vai levantar cantando, falando em língua renovada, sem saber o que está entendendo, sem entender o que está acontecendo, fazendo café e falando em línguas. Ela vai levantar, vai para a cozinha, vai voltar para o quarto, vai beijar os filhos, vai beijar o esposo, que talvez há tempo, anos e meses que não beija mais, vai beijar, o mal vai estar estranhado. O que está acontecendo com você? E quando ele abrir o olho, ele vai estar com a mesma alegria. Ele vai dizer: meu amor, o que está acontecendo? Eu estou com uma alegria. Ela falou: eu não sei, mas eu já fui renovada, já falei em línguas, já fui céu, já voltei, estou entre os céus e a terra, eu estou numa alegria tremenda. Ele vai levantar um dia normal para ir trabalhar. Vai ser um dia em que os aviões vão estar cortando os 4 cantos do planeta Terra. Vai ser um dia em que o padeiro vai estar de madrugada batendo a massa em cima da pedra, como todos os outros dias. Vai ser um dia que você vai levantar, vai pegar o trem lotado, vai pegar os ônibus lotados, mas com uma alegria no teu coração. Aquele crente, irmão, ele vai sentir, porque ele vai pegar o trem lotado e não vai reclamar. A primeira vez na vida dele que ele não vai reclamar do trem lotado, ele vai entrar cantando, com licença, e vai entrar cantando, e a alegria, falando em língua, as pessoas do lado dele olhando, não entendendo nada, e de repente ele cruza o olhar por cima do vagão, das pessoas que estão no outro lado, outro crente lá na ponta do vagão, e só um gesto, só o olho vai se cruzar, irmão, e vai ser uma glória, vai ser uma explosão de alegria, crente falando em línguas estranhas.
Mas a primeira vez que o crente não vai